Beleza? Boa noite para quem já está aí também com a gente. Como que está a vida aí reclusa? Não tá fácil não, né, rapaz? A gente vai ficando doido. Faz parte, né? A gente tem que se adaptar ao novo Sim, cenário. é Eu acho que isso é verdade. muito importante para todo mundo, né? Temos que E sempre aprender eu acho, coisas novas, né? acho que esse vai ser o maior ganho. A gente vai aprender, a gente está aprendendo muita coisa, a gente está adquirindo novos hábitos, né? Vendo novas ferramentas. Eu acho que isso está sendo, nesse ponto, está sendo sensacional. Claro que a gente quer dar uma saída, mas não pode. Então, mas dentro do contexto, tem muito, a gente tem muito a aprender aí. Nesse ponto eu estou achando bacana. Isso, o pessoal está entrando aqui, ó. Vamos lá, pessoal, fala de onde que vocês são, que nós já vamos começar a nossa live sobre trabalho remoto, né? Para ter uma alta performance aí no home office. Mas antes, professor Coutri, grande amigo já de muito tempo, fale para nós aí uma síntese, né, do seu currículo, para que o pessoal conheça. Eu sou administrador de empresas, especialista em gestão de pessoas, administração com foco em marketing. E especialista em educação à distância também. Estou pondo agora minhas habilidades mais em prática nesse momento. Mestre em educação. Defendi semana passada, né? Um mestre bem fresco, como diz outro, no bom sentido, é claro. Isso é bom. E a gente trabalha já há bastante tempo aí com consultoria, com palestras, né, na área de gestão privada, gestão pública. Foi até eu te conheci, né, num trabalho lá no Tribunal de Contas, há muito Sim, tempo atrás já, mais de 10 anos, muitos anos. muitos anos. Isso. E é isso, a gente está aí, está na vida aprendendo, né? Ok. Bom, quem não me conhece, eu sou Francis Ney Liberato, sou aqui de Cuiabá, Mato Grosso. Já temos um bom tempo aí como professor, fui professor de faculdade, cursinho para concurso público, pós-graduação, até hoje, né, dou aula e também sou coordenador pelo Grupo Atami. E temos aqui alguns livros escritos, alguns da parte técnica e outros livros da área motivacional, comportamental, de inteligência emocional. Fora isso, nós também somos servidores públicos já há mais de 15 anos, trabalho no Tribunal de Contas. Enfim, nós vamos hoje, então, professor, bater um papo aqui sobre o assunto do momento. Vi que o pessoal O assunto. comentou aqui, né? Muita gente de Cuiabá, mas a turma vai entrando, a gente vai bater o papo. Bom, trabalho. Professor, trabalho é uma palavra tão falada, mas o que seria o trabalho na sua concepção, professor? O trabalho, a gente precisa ressignificar o que ele significa. A palavra em si é uma palavra pesada, porque ela vem de um instrumento de tortura chamado tripalium, que é como se fosse uma cruz, só que ela não é assim. Ele era assim com um outro pau no meio. 3, né, pedaços de madeira trançados, fazendo um X com um a mais ali. E as pessoas eram presas ali, torturadas. E deste instrumento de tortura, dessa ferramenta de tortura, nasceu a palavra trabalho. A gente tem, numa característica cristã, a questão de quando Deus fala na Bíblia, né, vai ganhar o teu sustento com o suor do teu rosto, mais bíblico até, independente de ser cristão ou não, está lá na Bíblia, né, até antes de Cristo, né, vai ganhar o teu sustento com o suor do teu rosto, por conta lá do pecado original e tal. Então as pessoas têm essa ideia, foi criada essa ideia do trabalho como castigo. Porém, na própria Bíblia, se a gente pegar lá a Gênesis, o início, a Gênesis da Gênesis, né? Deus está criando o mundo, tem uma figura aí muito interessante, né? Uma imagem muito interessante, um arquétipo, né? Em que ele cria a escuridão, cria a claridade, cria a estrela grande, cria um monte de estrelas pequenas. E a cada coisa que ele cria o animal, cria o peixe, né? Cria a ave, o animal terrestre, né? Não, tudo é animal, mas o animal terrestre. E ele vai, Uhum. a cada ciclo desse, ele acha bom. E o que é esse achar bom? Quer dizer, ele se satisfaz com a criação dele.
E é trabalho. Ele não faz assim, né, como diz o é só fazer assim que eu volto. Não, não foi assim. Tem um trabalho ali, passa essa imagem, de tanto que ele tem que descansar no 7º dia. Então nos passa uma imagem de que ele trabalha, ele se desgasta, né, e ele constrói alguma coisa, ele cria, por isso o criador. E é essa imagem que a gente tem que pegar. O meu trabalho, você me perguntou como eu vejo assim, o meu trabalho é uma possibilidade que eu tenho de ser co-criador. É a possibilidade que me dá de me ver a imagem e semelhança de Deus. Não que eu queira ser Deus, não tenha nada a ver com isso. Eu estou dizendo assim, que ele diz isso, né? Vou te fazer a imagem e semelhança. Então, é a minha chance de poder também ser um ser criador. E, obviamente, esse criador para coisas boas, né? Porque a gente pode criar também coisas complicadas, coisas ruins que atrapalham, que prejudicam as pessoas. Esse trabalho não tem valor. Então, a gente tem que buscar sempre a satisfação naquilo que a gente faz. O Mário Sérgio Cortella tem um livro chamado Qual é a Tua Obra? Eu acho que é esse o caminho. Qual é a tua obra? O que você faz? O que você deixa? Quantas pessoas são atingidas, impactadas, no bom ou no mau sentido, com o teu trabalho todos os dias? Por exemplo, a gente está hoje fazendo uma live aqui. Sim. Ninguém percebe. Mas tem o pessoal da Energisa trabalhando, o pessoal das telecoms trabalhando, né? Um monte de gente aí trabalhando para que a gente possa fazer isso, só que está em segundo plano. A gente não vê. Eles também não veem. Eles precisam significar isso. A cada fio que ele emenda, a cada quilowatt de energia que está passando, as pessoas estão sendo impactadas. Eu acho que isso é importante. O que eu estou deixando para as pessoas, direta ou indiretamente. Então aí já tem um ponto para a gente introduzir o tema dessa noite, que o trabalho precisa ser prazeroso. Você fala ele isso no não seu pode... artigo. Isso, eu falo muito no artigo isso, e é uma proposta que eu tenho nos meus livros, que nós temos que fazer o melhor sempre. Não podemos fazer nada meia boca. Eu lembrei de um fato, na verdade de uma história que agora, na minha infância, eu lembro que sempre fui uma pessoa que gostava de criar, desenvolver coisas novas. Até hoje eu tenho essa ideia bem firmada no meu cérebro, porque eu preciso sempre criar, desenvolver mais. E quando eu comecei a trabalhar efetivamente, algo registrado, eu percebi o seguinte: o foco era fazer o meu trabalho o melhor possível. E não era preocupado com o salário. O que eu vejo muitas vezes, hoje em dia, já há muito tempo, de pessoas que o foco delas é o dinheiro. Depois que vai preocupar o que vai trabalhar. Então, na verdade, é uma forma de concepção. Se eu tenho foco de fazer o melhor trabalho, às vezes pode ser que eu não goste daquele trabalho, a princípio. Mas se eu fizer o meu melhor, consequentemente, com o tempo, o que vai ocorrer? Eu vou passar a gostar disso, vai ter prazer. E com o tempo eu vou ganhando meu sustento com algo que me dá prazer, e depois, consequentemente, eu vou buscar novas alternativas, novos trabalhos para fazer aquilo que eu gosto, fazer por hobby e dar dinheiro, que é a manutenção da nossa vida. Sim. Nesse ponto, é importante a gente separar os conceitos, né? Há uma diferença entre o que é fundamental e o que é essencial. E não há uma coisa mais importante que a outra aí. É só a gente saber posicionar. O dinheiro ele não é essencial. Essencial é o fundamento, é a base, é o alicerce. A gente precisa de dinheiro para viver. Essa é uma questão. Mas ele não é essencial. Essencial é o que dá significado, o que dá sentido à nossa vida. E eu tenho que usar o trabalho nesse aspecto que você falou. Quer dizer, se eu faço aquilo que eu gosto, se me satisfaz, e se está ajudando as pessoas, porque tem que ter isso, tem que ter essas duas questões. O Vicente Falcone, ele fala muito isso. A definição dele de empresa, para mim, é sensacional. Ele que é um cara que trabalha com coisas frias, né? Quando a gente começou até o trabalho do Tribunal de Contas com gestão de processo. Quer dizer, você vai mapear, padronizar. Esse é o grande trabalho dele. Porém, olha a definição de empresa que ele traz. Empresa
é uma organização de seres humanos que trabalham para facilitar a vida de outros seres humanos. Ou seja, o meu trabalho tem que ter um sentido. Alguém precisa daquilo que eu estou fazendo, senão ele não tem significado. E o objetivo do trabalho humano é satisfazer as necessidades daqueles que precisam do resultado do seu trabalho. Então, assim, meu trabalho, por mais que ele me satisfaça, ao mesmo tempo ele tem que estar ligado a uma coisa que é importante para o outro. Por isso que ele tem que ter significado. Ele tem que ter sentido. Ou seja, tem que ter direção e significado. Sentido nessas duas palavras. Isso é a essência. Então, por exemplo, a gente... Por isso eu quero dizer da questão da importância, né? Tanto o oxigênio quanto o sangue para nós não são essenciais. Eles são fundamentais. Porque a gente não vive para respirar e a gente não vive para o sangue circular nas veias. O sangue circula e a gente respira, e isso ajuda a gente a viver. O coronavírus está aí, as pessoas falecem por conta do pulmão. Sem ele, a pessoa morre, né? Mas respirar não dá sentido à vida. Quantas pessoas que estão respirando hoje estão deprimidas? Né? Porque não tem significado, não tem o sentido. Então eu preciso sempre dessas duas questões, do significado e do sentido. E aí a sua fala é muito importante, porque eu tenho que começar a fazer pelo sentido. O meu trabalho tem que dar sentido. Ele tendo sentido para mim e ajudando o outro, não tem como ele não trazer resultado financeiro. Não tem como a sustentação financeira não vir. Não estou dizendo que você vai ficar rico, porque tem trabalhos e trabalhos, né? Existem rendas escaláveis, não escaláveis, e uma série de outras situações. Mas você consegue sobreviver com um trabalho digno, um trabalho que efetivamente ajuda as pessoas. Bom, então nós fizemos uma introdução sobre o trabalho, e já aprendemos aqui que o trabalho precisa ser prazeroso, e não pode ser um fardo na cabeça de ninguém. E o foco, como eu disse, o foco tem que fazer o meu melhor sempre, fazer o meu trabalho bem feito, com produtividade, quantidade, qualidade. E depois o dinheiro, o sustento, vem em seguida. Essa aqui é a lógica. E essa questão do trabalho à distância, ou conhecido também como trabalho home office, trabalho remoto, o trabalho teletrabalho, são sinônimos das palavras que pegou todo mundo de surpresa, não é isso, professor? Todo mundo estava aí, muitas empresas, creio que boa parte das empresas, não estavam preparadas para o home office, para trabalhar em casa, a questão dos seus funcionários. E foram pegos de surpresas. O que o senhor tem a dizer a nós a respeito disso? Primeiro que é uma pena elas não estarem preparadas. Eu mudei para cá em 2002, para Mato Grosso, né? Morava em São Paulo, na capital. E no prédio que eu morava, um dia eu estava lá assistindo o Jornal da Globo, de repente apareceu um vizinho meu, na televisão. Morava lá no prédio. Não vizinho de apartamento, lá do prédio, né? Não era do meu andar, não. A gente, às vezes, conversava. E contando de uma grande novidade, que era trabalhar em casa. Isso por volta de 2000, 99, sei lá, alguma coisa assim. E eu achei aquilo muito interessante. Achei uma ideia, assim, fantástica. Aí depois, fazendo cursos e cursos, né, primeiro eu sou dentista, minha primeira profissão é odontologia, eu fiz administração depois. E revendo sociologia, aquelas disciplinas todas da teoria da administração, a gente toma um contato com aquilo que a gente passou no ensino médio e não prestou atenção, né? Esse trabalho, ele já existe, ele existia antes. Houve uma mudança com a Revolução Industrial, quando as pessoas foram tiradas dos seus escritórios, das suas oficinas em casa, e foram levadas para a esteira, para trabalhar numa esteira, de 13 a 16 horas por dia, dependendo do lugar, na Europa, né, dependendo do país e a fase em anos aí, né, pós-Revolução Industrial. Então, o Chaplin, né, mostra isso no filme dele, é uma loucura, as pessoas ficavam malucas. Então houve uma mudança, a grande mudança foi lá. A grande mudança foi lá, onde as pessoas foram retiradas da sua casa, onde ela tinha autonomia, ela era a dona do seu trabalho, e ela passou a ficar presa. E esse presa, ela é muito forte. Eu vejo muitos empresários prendendo as pessoas. Tem um vídeo que eu passo ele em alguns cursos, faz muito tempo que eu tenho ele, mais de 15 anos. É num teclado de computador, o cara está lá no teclado e ele joga uns milhos pedaços de milho lá, né?
e abre a janela. E de repente passa o chefe lá fora, só coloca o ouvido assim na porta, está escutando o barulho do teclado, ah, beleza, vou embora. Simplesmente ele saiu e deixou lá o vidro aberto, as pombas entraram e começaram a comer os milhos ali, né? E teclado, apareceu o barulho do teclado. Então, para o chefe, o que era importante? Não era resultado. Não era o que ele estava fazendo, era se ele estava fazendo alguma coisa. Você está aqui dentro, você está trabalhando, fazendo alguma coisa, para mim é o que importa. E a gente precisa rever esse modelo. Por isso que eu estava te dizendo lá no comecinho, que a gente vai ter um grande ganho se as pessoas forem inteligentes. Né? Trabalhar em casa tem suas desvantagens, mas tem suas vantagens. Se a gente tiver disciplina, e a gente perdeu o hábito da disciplina com o tempo, porque eu tenho sempre que estar preso, sempre que tenho que estar com alguém me olhando, com alguém me controlando para eu fazer a coisa certa. Isso é um erro grave de educação nossa. Né? Nós temos que fazer a coisa certa se tiver ou não tiver alguém olhando. O estar olhando não interessa. O que é certo, o que é errado, é errado. Eu tenho meta a cumprir, eu tenho trabalho a cumprir, eu tenho que ir lá e fazer, do jeito que você falou, com alto desempenho, com o melhor que eu puder. Tudo que eu for fazer, eu tenho que dar o melhor de si. O Fernando Pessoa tem um verso que ele diz, sê todo, põe o quanto és no mínimo que fazes. Seja inteiro, seja integral, naquele mínimo que você vai fazer. Eu acho que esse é o grande segredo. Então a gente está vivendo hoje um retorno, só que de uma vez, é uma revolução também, claro que com ferramentas, com tecnologia, que não era isso na época lá, né? Tem toda uma novidade hoje. Mas a gente está voltando a um estilo de poder trabalhar em casa, ser dono do seu horário, como acontecia antes da Revolução Industrial. E com a grande vantagem, pós-Revolução Industrial, com conhecimento, com tecnologia, né? Com alto desempenho, com um monte de coisa que talvez a gente não tivesse naquela época. Isso aí, professor. Pessoal, vão comentando aqui, vamos deixando suas opiniões ou perguntas. Fica à vontade. Ó, a Fanny aqui deu a posição dela, uma opinião, dizendo o seguinte, o home office exige disciplina, foco e alta performance. Bom, quanto a isso, eu vejo que não é só o home office. Qualquer tipo de trabalho, se você vai estudar, se você vai fazer uma atividade voluntária, uma atividade física até, requer disciplina, foco e alta performance. Porque senão você faz um dia, outro dia não faz, outro dia faz mais ou menos. Se você não tivesse bem organizado na sua agenda, consequentemente não vai dar certo. Então, independentemente de ser home office ou não, nós temos que ter disciplina, foco e alta performance, alta performance. Aqui, professor, na realidade, como o senhor já disse aí, é algo já de muito tempo. Na realidade, quando eu disse as empresas não estão preparadas de algo que é do passado. Isso, não estão preparadas. Então, não é uma novidade. A verdade é o seguinte, para aqueles que não estão preparados, consequentemente, vai precisar de um esforço maior, uma dedicação maior, uma disciplina maior, um foco maior. Uma reeducação. Então, reeducação. Então, na realidade, isso aí é como se eu estivesse reprogramando o meu cérebro. Isso, exatamente. Exatamente. Então, essa ideia, eu preciso reprogramar o meu cérebro, entender que a minha casa é a minha casa. Isso não vai mudar. Agora, eu preciso também entender que, neste momento do home office, o teletrabalho, daqui parcialmente ou de forma permanente, quem vai trabalhar dessa forma, eu tenho que entender que minha casa é minha casa, mas não deixe também de ser o meu trabalho. E para que ele seja o meu trabalho, eu preciso aplicar a mesma rotina que eu utilizo quando eu vou ao trabalho, tem que tomar banho, tem que me pentear, me perfumar, tem que colocar uma roupa adequada, tirar o pijama, organizar a sala, organizar o ambiente de trabalho para trabalhar. Porque se eu não fizer dessa forma, o meu cérebro vai entender o seguinte, casa é descanso, casa é lazer, casa é assistir Netflix ou outra coisa, comer. Então eu preciso reprogramar meu cérebro para entender que casa, hoje, é o meu trabalho, então eu vou ter que organizar as minhas tarefas
para trabalhar, para o lazer, para comer, para brincar com as crianças, para brincar com os cachorros, enfim, preciso ter tudo aqui organizado. E com uma grande vantagem. Você faz a sua hora. Você pode trabalhar 2 horas, descansar meia hora. Você não precisa entrar às 8 e sair ao meio-dia. Você pode fazer, se você achar assim melhor. Vou começar a trabalhar às 8 e parar ao meio-dia. É uma forma de se organizar mesmo em casa. Mas não é necessário. Você pode dar uma volta, sair 1 hora, vou ao dentista, vou ao médico, vou passear, vou correr no meio da manhã. Volto, né, eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais à noite, não tem problema. Porque também tem cada pessoa, ela rende mais num período. Né? Tem gente que... Eu quando era mais jovem, né? Quando era jovem, mais jovem já foi, né? Não dá mais nem para falar isso. Ainda é jovem. Eu gostava de... eu compus mais de 180 músicas, né? Então eu gostava, era um hobby que eu tinha. E essas músicas, elas saíam de madrugada. Eu gostava de fazer de madrugada, compor de madrugada. É meu jeito de fazer. Pegar, depois do almoço não ia, entendeu? Então assim... eu acho que essa liberdade que a gente tem, essa palavra liberdade, ela é muito forte. Ela é muito forte. Na vida, a gente tem uma vida livre. Livre não é fazer o que você quer a hora que você quer. Você tem responsabilidade. O Renato Russo dizia, disciplina é liberdade. Porque você escolhe, você faz o que tem que fazer por escolha sua. Então, a hora que eu trabalho... Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, assim, eu não estou fazendo o meu trabalho porque alguém mandou eu fazer. Eu estou fazendo porque eu sei que eu tenho que fazer. Vamos voltar lá ao que a gente estava dizendo, porque ele me satisfaz e ele ajuda o outro. Né? Então, não podemos perder isso de vista, essa importância de estar fazendo. Né? Aqui o Robson, um abraço para o Robson, ele comentou, falou tudo, fazer o trabalho requer dedicação e gostar do que faz, que nós já comentamos aqui. Na realidade, independentemente da profissão, temos que ter foco e metas. Aí um colega aqui, o amigo Oziel, disse, existe uma grande diferença entre a logística para o trabalho comum e o home office, principalmente em relação à questão de acesso a sistemas. E é um problema que, como nós dissemos, como as empresas foram pegas de surpresas devido ao Covid-19, elas não se prepararam para o home office, consequentemente. Alguns não têm computador, alguns têm computador, mas não têm internet, outros têm computador, têm internet, mas não têm mesa para trabalhar, outros têm computador, internet, têm mesa, mas não conseguem se organizar. Então, assim, existem vários fatores alheios que atrapalham a questão do home office, porque foi pego de surpresa. Se tivesse sido planejado com uma organização, ok. É claro que a gente tem visto também o impacto da internet. Tem hora, pelo menos aqui em casa, oscila bastante a internet. Pois e isso atrapalha. Cai a conexão do sistema, você está trabalhando, cai a conexão, tem que refazer tudo. Por isso que é sempre bom salvar os arquivos, etc. Então, o que acontece? Tem diferença? Sim, tem diferença. Você não vai ter a mesma estrutura tecnológica do seu trabalho na sua casa. Você não vai ter uma equipe de suporte próxima a você para resolver. Deu problema no computador, vem aqui já resolver. Você não vai ter uma estrutura de escritório, de papel, impressora, etc. Igual ao que você tem no seu trabalho. Um ambiente preparado para isso. Então, é diferente. É diferente. A estrutura física, a estrutura tecnológica, a estrutura do serviço de apoio é diferente no trabalho da sua casa. Ok, eu preciso reconhecer que é dessa forma. No entanto, eu preciso me organizar, apesar dessas dificuldades, dessas intempéries, eu preciso me organizar para cumprir o meu trabalho. Disciplina, foco, para que traga resultados. É o que a gente tem debatido. É verdade, é isso mesmo. Essa questão de ser pego de surpresa é impactante. É o mais impactante. Porque realmente ninguém está preparado. Ninguém não. Né? Ninguém é muito forte. Mas poucas empresas estavam preparadas para isso, poucas pessoas estavam preparadas para isso. Porque casa é casa, emprego é emprego, empresa é empresa e assim vai. Mas dá para a gente ir se adaptando agora. Né? Claro que a gente ainda tem um outro problema, não dá para você sair comprando aquilo que você precisa. Nós estamos com o mercado fechado. Então, assim, é um momento
muito especial. Não sei se bom, se ruim. É ruim no sentido do porquê, né? Do porquê é sempre ruim. Não tenha dúvida nenhuma. Mas a gente precisa se adaptar. A gente precisa fazer o que tem que ser feito com as condições e com as ferramentas que a gente tem. E, enquanto cliente, porque nós temos um outro problema. Enquanto cliente, nós não somos educados. Eu já escrevi vários artigos que eu não concordo com a ideia de que o cliente é rei e o cliente sempre tem razão. O cliente mal educado não tem razão. Sabe, o cliente, porque a gente é cliente. A gente é atendente e a gente é cliente. Então a gente precisa respeitar o outro lado, começar a entender o outro lado, porque todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. Nesse momento, então, é especial. Você não pode querer as coisas na velocidade que se fazia até 15 dias atrás. Né? Eu, quando era consultor, fui consultor da Golfinho Azul, da Academia Golfinho Azul, e lá tinha gente que chegava lá e parava o carro, até a faixa amarela, né? As faixas amarelas são assim, né? Você parar no meio, né? O carro para no meio. O cara acha que ele tirou o brevet, ele não é motorista, ele é piloto de avião, porque é o piloto que anda no meio. Ele vai no meio da faixa amarela e para o carro, ele pega 2 vagas. Esse cara não tem razão. Porque aí o outro cliente chega lá, que é educado, quer parar, não consegue. Entende? Então assim, a gente tem que se reeducar enquanto cliente, e nesse momento também. Principalmente, eu diria, porque as coisas não vão acontecer na velocidade e talvez nem na qualidade esperada, não por falta de vontade, por condições que a gente acabou de tratar aqui. Isso tudo é questão de adaptação, né? Com o tempo vai se organizando e a produtividade começa a atingir aquela produtividade que já existia no trabalho. Aqui o Robson mencionou que tem vantagens, sim. Algumas vantagens que a gente pode linkar aqui. Flexibilidade do horário, você faz seu horário. A questão do cérebro, né? Tem pessoas, como o senhor disse, tem pessoas que produzem bem de manhã, outros à tarde, outros à noite, e quem sabe outros de madrugada escrevendo músicas. Que já foi. Pula. Que já foi no passado. E pode ser também que existem pessoas que não funcionam em nenhum momento. Aí não, esse aí não tem jeito. Vai ter que ter mais foco e disciplina. Tem, então, assim, outra educação. Nós temos outra educação. Então, nós temos várias vantagens. Você economiza no combustível, economiza na roupa, maquiagem, perfume, outras coisas mais. Então tem, para viajar... Oi. Você falou agora, eu esqueci de passar perfume para fazer a live. Eu passei. Eu esqueci, rapaz. Como se estivesse numa palestra, né? Ué. Aí o que acontece? Tem uma flexibilidade que eu julgo muito relevante. Conheço pessoas que moram em outro estado, moram na praia, mora em outro país, porque trabalha home office. E vai trabalhar da forma com que o cérebro dele funciona. Isso. Se é de madrugada, ele vai trabalhar de madrugada. Agora, é claro que cada um tem uma forma de funcionamento do cérebro, mas isso tem que estar atrelado ao meu objetivo, metas e produtividade. Porque, funciona de madrugada, mas não está rendendo também, tem que reavaliar essa situação. Não adianta. Vantagens também que temos para as empresas, o problema hoje em dia de estacionamento, quase não se tem vaga para estacionar os carros, você não gasta menos energia, menos material de expediente e outras coisas mais. Então perceba que há vantagens para os dois lados, tanto para o empregado como também para o empregador, certo? Então tem desvantagem de uma forma de organização, uma forma de foco, disciplina. Sim, isso com o tempo vai se adaptando. Aí aqui a Fanny, deixa eu colocar mais alguns comentários. Inclusive, deixe seu comentário aqui, escreva sua pergunta que a gente vai respondendo. Já se passaram meia hora da live, passando rápido, hein, professor? Né? Passando rápido. E nós temos 1 hora de live, então tem meia hora ainda para acabar. A Fanny está dizendo o seguinte, por ser um lar, um ambiente de casa, não pode deixar relaxado. Realmente, como nós falamos, tem que entender que é casa, mas precisa de organização para trabalhar.
Aí o Robson está perguntando aqui, professor, para quem está em casa trabalhando, quais as formas principais para manter o foco? Eu acho que assim, o principal é você saber o que você quer. Né? Foco, ele vem de meta. Eu até escrevi, o meu artigo da Gazeta essa semana fala de meta. A meta, ela, que tem a ver com o foco, ela não traz potência. Talvez esse engano seja importante a gente entender. Meta não traz potência, ela direciona. Ela organiza a potência. A potência nós temos. Você acabou de falar, tem gente que trabalha, uma potência danada, mas faz demais, mas não traz resultado nenhum, porque não tem foco. Então, o que eu estou fazendo? Onde eu quero chegar? Por que eu estou fazendo? Se a gente não tiver o significado e o sentido do que a gente faz, muda tudo. Tá? O que eu estava dizendo, essa é a grande vantagem de eu estar aqui, eu estou fazendo porque meu chefe mandou, ou porque eu tenho que fazer? Qual que é o sentido? E de novo, vem uma reeducação do seu chefe. Ele te cobra porque você tem que fazer ou ele quer o resultado? Tanto que assim, a gente tem, quando a gente trabalha com gestão de pessoas e competências, nós temos que saber dividir. Né? Tá, beleza. Cachorro. Dois tipos de competências. A competência técnica e a competência comportamental. E a gente negligencia a competência comportamental. Tem uma história do Ayrton Senna que ela é muito interessante. As pessoas achavam que o piloto, que o Ayrton Senna piloto, ele tinha o dom para dirigir debaixo de chuva. E ele disse que ele não tinha o dom para dirigir debaixo de chuva. Só que ele era muito ruim para dirigir debaixo de chuva. Aí quando começava a chover, que ele era piloto de kart, o que ele fazia? Muita gente ia para casa, ele ia para a pista. Para tirar aquela desvantagem que ele tinha. Para minimizar, isso é foco. Ele queria ser o melhor piloto do mundo. Ele tinha foco. E ele se organizou comportamentalmente. E quando eu me organizo no comportamento, eu melhoro minha técnica. Uma está atrelada à outra. O comportamento, ele organiza a minha vida para que eu possa ser o melhor tecnicamente possível. Então, estabeleça a meta. O que você quer, onde você quer chegar. E aí organiza o teu tempo para fazer isso. Infelizmente, a gente tem ainda uma educação profissional muito aquém, né? Em todos os aspectos. A parte administrativa, a gente tem que ter um ano de administração em todas as profissões. Por exemplo, gestão de projeto. Nem na administração você tem gestão de projeto direito. Nem no curso de administração. O projeto eu consigo ver, o meu ponto lá na frente, eu venho para trás, olha, tal dia eu tenho que fazer isso, tal dia isso, tal dia isso, tal dia isso. E aí eu consigo, a partir de hoje, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Poucas pessoas têm essa educação. Né? Então, em suma, precisa de treino, né? Treino. Muito e meta treino. Não é só jogar meta lá, né? Você tem que estabelecer, se organizar e buscar. Vem uma pergunta da Fanny aqui, será que os gestores vão abrir a mente, né, dessa coisa tão antiga, mas que é nova agora, que é o home office, o teletrabalho, para implantar nas empresas de forma definitiva? O que o senhor pensa a respeito? Assim, é um sonho meu. Não sei se é utopia, é um sonho meu. Me entristece muito chegar nas empresas e ver gente que está lá por estar lá, sabe? Assim, é óbvio que isso precisa de tudo aquilo que a gente falou antes. Se as pessoas não se reeducarem, se elas não souberem por que elas estão trabalhando, né? Se os chefes não cobrarem resultado, passarem a cobrar resultado e não só a hora de serviço. Cara, é um absurdo isso. A Revolução Industrial trouxe a hora de serviço. Agora meu telefone está tocando aqui, né? Não tem jeito. E a gente já passou dessa fase. A gente já está na era do conhecimento. Então dizem que o conhecimento é que dá dinheiro, que o conhecimento é que dá riqueza, que o conhecimento que é isso. Aí você vai para o trabalho e estão te comprando hora de novo. Então precisa de mudar a mentalidade. A gente precisa comprar, enquanto empresário, conhecimento. Tem uma frase que eu não sei se a gente vende o peixe que comprou, né? Eu vejo muita gente falando que foi Steve Jobs que falou. Creio que sim, pelo jeito dele. Eu não contrato pessoas para eu dizer o que elas têm que fazer.
Eu contrato pessoas boas para elas me dizerem o que eu tenho que fazer. Importante. Isso é inteligência. Então a gente se cerca de pessoas que são melhores que a gente. Entende? Mas aqui não. Hoje em dia as empresas... Cara, tem muita coisa nas empresas. Que sabe que assim, tem um elefante branco lá, muitos elefantes, no meio da sala, e todo mundo vê e ninguém toca. Essa é a verdade. É muita picuinha, é muito líder que tem medo da competência. Conheço muita gente que foi demitida por ser competente. Então tem muita fala, seja competente que tudo vai dar certo. Mentira. Só Seja falar competente, assim, pelo amor de Deus, seja competente. Isso aí você não tira. mas Mas não abaixo de porque... mim. Não, mas assim, mas seja, Não. tem que ser. Mas isso não vai te garantir. Agora, se você não for, cara, é ruim. Sim. Seja, mas não pelo motivo de que tudo vai dar certo. Você vai ter problema. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Nós precisamos de uma reeducação para o trabalho, em todos os aspectos. Então nós precisamos dessa reeducação, né? Treinar bastante para que o que importa é o resultado. Eu sempre trabalho dessa forma. Para mim, o que importa não é o expediente, cumprir, bater ponto. O que importa é o resultado. O que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Sim. Gera resultado? Se gerar resultado, ok. Porque se não gerar resultado, corte e joga fora. Eu tenho um artigo sobre isso. Perde sentido, está atrelado muito fazer aquilo porque gosta, porque ama, tem paixão, tem prazer em falar. Sobre o home office, nós temos também uma situação que são as tentações dentro de casa. Às vezes você está trabalhando em casa, aí vai ali, belisca, pega um pedacinho de bolacha, passa meia hora, vai lá, toma um suco, depois pega um pedaço de pão, depois liga a TV, vai brincar com o cachorro, vai distrair no videogame, vai para a internet, redes sociais, etc. Então você percebe que tem várias coisas acessórias que vai minando a nossa disciplina, foco do trabalho. E se não tomar cuidado, não vamos atingir metas, não vamos atingir resultados, vamos perder tempo e o final disso ainda vai engordar. É isso que é o mais complicado, você acaba comendo além da conta. Nós temos duas leis de gestão do tempo que são importantes e elas parecem contraditórias, e elas não são, elas são complementares. Uma diz que quanto mais você fizer uma coisa, melhor você vai ser, né? Por quanto mais tempo você fizer, e quanto mais rápido você fizer, melhor. A outra, ela trata de uma questão assim, chega uma hora que se você não parar, a tua produtividade cai. Então a primeira está dizendo isso que você falou, da dispersão. Eu estou fazendo aqui, eu paro, aí vou para a cozinha, e eu esqueço do que eu estou fazendo. Isso é muito ruim. Mas, se eu tenho estratégia, se eu tenho uma organização para o trabalho, eu posso trabalhar 1h30. Não à toa, quando a gente faz uma palestra, um curso, você sabe disso, a gente, depois de 1h30, dá uma parada. Se você tocar 4 horas direto, ninguém aguenta. Né? Isso foi uma briga quando eu era coordenador de curso do Univaga, era uma briga, rapaz, porque os alunos queriam não ter intervalo e tocar direto para sair 20 minutos mais cedo. É legal isso, só que a produtividade do professor e dele aluno cai. Entende? Então assim, a gente produz mais 11 meses de trabalho e 1 de férias do que se trabalhar os 12. Porque vai indo você cansa, o corpo precisa descansar. As máquinas precisam descansar. Né? Que dirá o ser humano. Então essa organização a gente precisa. Aí que está, de novo. O que a gente estuda de gestão do tempo na faculdade? Entendeu? É difícil. Nada. São coisas que são complementares. Eu só quero trazer um exemplo aqui. Eu tive uma dor de garganta muito forte no começo do ano. Fui ao médico, estava no interior de São Paulo, numa cidade chamada Jabuticabal. Médico bom, bacana, deu remédio certinho. Só que ela demorou muito a passar. Aí chegou o dia de eu ir embora para São Paulo, peguei o carro, fui com a minha família, tal, tomando antibiótico no meio do caminho, aquela coisa toda. Eu cheguei em São Paulo, fui direto para um hospital especializado em garganta. Né? O médico não mudou o meu remédio. Ele manteve o antibiótico, ele manteve. Ele deu mais 3 dias, que aquele dia para mim não resolvia nada, porque ia, né, postergar lá, só vai tomar mais 3 dias, beleza. Mas aquele dia eu ainda estava tomando. Só que ele deu mais 3 ou 4 remédios que, paralelamente, reorganizaram minha garganta, entendeu? A saúde da minha garganta. E a minha saúde, de um modo geral. E é isso que a gente, às vezes, perde. O que está em paralelo àquilo que eu estou fazendo,
que pode me ajudar ou pode me atrapalhar. E estar atento a essas questões. Então, o home office ele não é bom, não é ruim, ele vai de como eu entender todo esse complexo. Você sabe disso, a gente faz análise SWOT, tem os ambientes internos, externos, pontos fortes, pontos fracos. Se você pegar um só, não resolve. A gente tem que ter esses 4 itens, né? Você está bem organizado. Essa questão das pausas, inclusive no artigo eu coloco uma forma de pensar é o seguinte: trabalha 50 minutos e descansa de 1 minuto, no máximo 10. O que seria esse descanso de 10 minutos? Pode ir na geladeira, pode ir na TV, Sim. redes sociais, pode brincar com os cachorros, fazer o que você quiser, não tem nenhum problema. Agora, se eu colocar essa sistemática na minha agenda e meu celular tocar, avisar que a cada 50 minutos eu vou ter um descanso, eu não vou desgastar o cérebro. Então, Sim. com isso, eu consigo ir mais longe, de forma permanente. Ao invés de trabalhar, às vezes, 2 horas direto, 3 horas direto, É isso aí. sem descanso e ficar cansado, desgastado, que depois não vai render mais a outras horas seguintes, é preferível que eu 50 minutos e descanso 10. Tem pessoas que perdem a concentração com menos tempo, então faça meia hora, descansa 5, faça 40 minutos, descansa 8 minutos. Varia, porque cada pessoa tem um cérebro, cada pessoa trabalha de uma forma diferente. A Carol comentou aqui, ó, o Brasil precisa estar preparado sistematicamente falando para dar suporte e não apenas quando você é pego de surpresa, como é o caso do Covid-19. É realmente o que nós falamos aqui, que precisa se organizar. Como todo mundo foi pego de surpresa, nós estamos tendo pane geral em todo mundo. Professor, e sobre a questão da inteligência emocional para trabalhar em casa? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Porque acaba, em tese, trabalha sozinho, né? Vamos supor, se mora sozinho, trabalha sozinho, fica 24 horas sozinho. Se tem a família, fica 24 horas com a família. Como organizar a inteligência emocional para que tenha um resultado positivo? Talvez essa seja a questão mais complicada, né? Porque ela lida com atitudes, lida com comportamentos, lida com mapas mentais. Então, aquilo que você falou no começo, eu preciso reestruturar a minha mente, né? Para poder lidar com essa situação. E assim, quem mora sozinho, agora não dá, né? Agora não dá. Mas a gente está falando de uma possibilidade também de um home office pós isso, né? Um home office como uma prática de trabalho. Volta àquela organização de tempo que você estava falando. Eu preciso sair, eu preciso estar conectado. Eu preciso saber a hora de me conectar e de me desconectar. A gente precisa ter um olhar interno. E é isso que às vezes falta. A gente precisa começar a se perceber. O que está passando pela minha cabeça agora. Comportamento. Eu tenho coisas, tem sentimentos, por exemplo, que a gente não... Tem sentimentos, não. Eu não sei assim, se há uma outra forma de pensar. O que eu vejo, que eu já estudei. Eu não tenho como evitar que um sentimento venha, mas eu tenho como lidar com ele. Eu tenho que aprender a como lidar com ele. Eu posso levantar um dia muito triste, e eu não consigo evitar isso. Mas eu consigo evitar passar o dia triste. Eu consigo evitar passar o dia não deprimido. E a gente tem uma série de ferramentas, né? Música. Aí sim, cara, aquele dia que você não está bem, não adianta você pegar e ir trabalhar. O que você gosta? Que música que você gosta? Até o Vladimir Silveira falou que além de dentista tem um bom gosto musical. Obrigado, viu? Esse bom gosto ele é sempre discutível, né? Cada um tem o seu, mas agradeço. Eu tenho a música como uma grande companheira, sabe? No dia que eu não estou bem, eu tenho as músicas que são chaves para mim, e eu coloco lá, ouço 10, 15 vezes a mesma música. Tenho gatilhos mentais, âncoras. Uhum. Eu vou lá, pego um sentimento legal que eu passei, porque eu comecei a trazer, a minha mente, a nossa mente, a gente pode dizer
um termo até chulo, mas ela é meio burra. Assim, ela não distingue realidade de ilusão. Tanto que se você pensar, se você gosta muito de chocolate, pensar no chocolate, a boca saliva para ela, porque a tua mente pensou no chocolate, tua boca viu o chocolate, embora não tenha olhos, mas ela viu e ela começa a salivar. Então é como se fosse real. A gente sente, a gente... Né? Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Eu acho que esse é o grande segredo. Quais sentimentos legais eu tenho? Quais acontecimentos me trouxeram sentimentos legais? Se eu jogar minha mente lá, eu costumo dizer que a nossa mente ela é uma máquina do tempo. Eu me posiciono no futuro, no passado, no presente, se eu quiser. Eu posso estar alheio ao que está acontecendo ao meu redor aqui, se eu tiver preparo para isso. Isso pode ser bom e pode ser um perigo. Por isso tenho que saber o momento. Eu tenho que estar consciente do que eu estou fazendo. Eu estou no futuro, eu estou no passado, eu estou em outro lugar. Eu estou fisicamente aqui, mas minha cabeça é em outro lugar, mas eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. O dia que eu começo a adquirir isso, é um treinamento, a gente não treina sentimento lendo um livro em 1 minuto, eu aprendi a fazer. Lê o livro e pratica, pratica, pratica. Aprenda o jeito e pratico, 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 pratico. Eu acho que aí a gente consegue lidar com isso. É muita prática, muita vontade de fazer. Voltamos à questão da disciplina. Aprendi o jeito, Então, e você trata muito disso, né? Nos seus livros, nos seus sim. artigos. Então é ler o que você está falando e praticar, porque só a leitura não vai adiantar. E sem ler não vou entender. Então eu preciso de alguém, como é o seu caso, você é uma pessoa que divulga muito esse tipo de trabalho, você divulga muito as técnicas, as formas, né? Os meios de se fazer, então você dá o conhecimento. Aí a pessoa tem que treinar. E ela vai conseguir. Requer treino. Que já começa pelo autoconhecimento, né? Conhecendo seus pontos fortes, pontos fracos, ligado aí seus objetivos, propósitos, sonhos, organizado por metas, prioridades, enfim, e você vai atingir essa inteligência emocional. Primeiro eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer meus sentimentos quando eu fico com raiva, quando eu fico estressado, quando eu fico alegre, entender para fazer pequenas intervenções comportamentais para evitar que eu exploda. Consequentemente, trabalhar em casa pode ser que é uma adaptação da mente e da emoção. Como o senhor bem disse, nós não treinamos a inteligência emocional. Ninguém aqui aprendeu como lidar com o estresse, como lidar com a raiva, com a emoção quando criança. A gente aprendeu inglês, português, matemática, física e outras coisas mais. Só desenvolvendo o aspecto racional. Esquecemos do aspecto emocional. Então é importante a inteligência emocional, ligado a isso também, que é, dentro da inteligência emocional, a automotivação. Todo dia tem que acordar com aquela vontade, com aquela motivação de trabalhar, de atingir a meta, o resultado. Porque se você desviar esse foco, sabe o que vai acontecer? Vai se acomodar, porque nosso cérebro ele gosta de uma zona de conforto. Ele quer ficar ali descansando, numa rede, assistindo uma TV, brincando e outras coisas mais. E menos o foco, que é atingir o objetivo. Então eu preciso me conhecer, autoconhecimento, eu preciso conhecer a automotivação, ligado sempre ao propósito, ao objetivo, etc. Tal. Aqui nós temos alguns comentários do Aelton, a oportunidade, temos que estar preparado. A Fânia diz que realmente estamos adestrados, né, a fazer sempre a mesma coisa, e o novo é mudança, causa pavor, medo e segurança. Como nós dissemos no início, é questão da reprogramação do cérebro. É uma situação que eu não tinha e agora eu passo a ter, eu tenho que fazer uma adaptação, uma organização mental, emocional e física para atingir esse resultado satisfatório. O AL também fala que se apresentarmos ideias e atitudes, seremos mais vistos, assim aumenta os conflitos, etc. E tal. Você queria comentar alguma coisa, professor? Não, que tem um segredinho aí dentro que você falou e a pessoa que falou antes, que eu esqueci o nome. Sobre você falou sobre o conforto, né? E ela falou sobre aprender coisas novas que a gente não quer fazer. Então tem um segredinho aí, que a partir do momento que você faz muitas vezes a mesma coisa, o seu cérebro, o meu, ele vai ficar confortável naquilo também. Então eu posso estar confortável com foco e disciplina. Eu posso estar confortável no meu trabalho, que é onde o cara que quando se desvia, ele não para de fazer outra coisa a não ser trabalhar. Que é outro risco. Né? Porque é um conforto extremado.
E aí eu Extremar quero com só sua trabalhar. E tem as doenças também. Eu quero me livrar da família, eu quero não sei o quê. Eu não estou tratando desse workaholic, aspecto. né? O O cara workaholic ele tem um tem várias workaholic situações. viciado, né? Mas ele Uhum. tem um vício, aquele cara que ele se sente muito confortável naquilo, ele quer fazer aquilo o tempo todo, independente de outra coisa. Isso passa a ser um problema. Mas se eu me organizar e se eu reprogramar minha mente, eu vou ficar confortável fazendo o que eu tenho que fazer. É só uma questão de passar por essa adaptação. E por que a gente tem essa dificuldade que ela tratou aí? Porque o nosso cérebro efetivamente gasta energia. Então, quando eu tenho que pensar, eu gasto energia. A partir do momento que eu começo a fazer sem pensar, que é um hábito, né, o cérebro já não gasta mais. É de gastar energia mesmo. Se você conseguisse pôr uma tomada no cérebro, você ligaria um celular, sabe? Assim, uma coisa maluca. Então, quando eu faço a coisa já automatizada, fica mais tranquilo. E eu posso, então, ter uma atitude certa, com foco, sem estresse, sem cansar. Então, volta nessa questão da inteligência emocional, como a gente acaba ficando um pouco mais isolado, tem que buscar o equilíbrio. O segredo Sempre. entre não trabalhar, produzir pouco, ou trabalhar muito, produzir muito, está a questão do equilíbrio, para evitar os vícios e também doenças aí mental. Professor, já estamos chegando ao fim, as considerações finais, e aí eu faço minhas considerações, nós temos que depois tem um sorteio, né, professor? Nós vamos fazer um sorteio aqui de alguns brindes. Mas as considerações finais, professor Coutri. Bom, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite. Eu acho que Acho não, eu acho a força de expressão. Foi um prazer, né? Um prazer receber esse convite, participar Bom, com meu você. Você é uma também. pessoa que eu prezo muito, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que produz conhecimento para as pessoas. Eu acho que isso é sensacional, é fundamental. Estou com você em outros projetos por conta disso, né? A gente poder levar essas experiências que a gente tem. E a gente absorve muitas experiências das pessoas também. As pessoas estão escrevendo aqui, eu não consegui ler tudo, mas com certeza a gente vai aprender muito com o que estão escrevendo aqui para a gente, né? Então, assim, essa Sim. troca, ela é muito importante. Se você não escreveu ainda, escreve aí para a gente poder também contar com as experiências de vocês, tá, gente? É muito importante. E eu acho que, assim, a gente não Um pode minuto. perder a humanização. Acho que a palavra Sim. humanização, tá? Porque a humanização no sentido de ser co-criador. Seja ele home office, não home office, qualquer situação. O trabalho tem que humanizar as pessoas. Bom, minha conclusão sobre o home office, eu sou adepto 100% a home office, eu queria que todas as empresas, se possível, trabalhem dessa forma, porque o foco tem que ser o resultado. Isso aí. Vamos adaptar, vamos nos organizar, vai manter o equilíbrio físico, depende do físico também, físico, mental, emocional, espiritual, para atingir o propósito, os sonhos e objetivos. Temos que trazer resultados. Então, o home office ele veio aí, não é novidade, como já foi falado, mas ele pode trazer muito resultado. E voltamos a dizer o seguinte, pessoal, precisa trabalhar com prazer, com amor. Faça o melhor que você puder. Aqui em Colossenses 3:23 diz o seguinte, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Então nós precisamos Isso aí. fazer tudo na nossa vida, trabalho, estudo, família, etc., até brincar com os cachorrinhos, precisamos fazer com o nosso melhor, com a nossa força, com a nossa vontade, para trazer resultados para você, primeiramente, e trazer resultados para a empresa, para os familiares, para quem estiver próximo a você. Essa que é a ideia, e nós precisamos encarar dessa forma, se quisermos ser pessoas felizes, sermos pessoas felizes. Porque o trabalho, ele edifica o homem. Nós temos que entender dessa forma. Enfim, pessoal, nós temos aqui, acabando a live, faltam 2 minutos, nós vamos encerrar a live com uma hora. Nós teremos uma outra live, anota aí, na próxima terça-feira, estarei com o professor Franks para falar sobre empregabilidade neste mundo do Covid-19 e como as pessoas podem trabalhar mais e mais para ter um resultado, né? E também fazer o que gostam. Mas eu vou postar no feed, etc. Tal. A questão é a seguinte, nós vamos fazer um sorteio. Como que você concorre ao sorteio? Você vai no meu post ou no post do professor
Coutry Júnior, e vai deixar um comentário lá dizendo, olha, eu gostei da live, eu tenho uma pergunta, coloque sua pergunta, tenho uma opinião, coloque sua opinião, ou eu não gostei também, coloque, a gente precisa aprender, melhorar, aperfeiçoar, etc. Então, assim, deixe seu comentário, a partir do momento que você deixar o seu comentário, que é no nosso post da live, tá? Se você fizer isso, você vai estar concorrendo a um sorteio de um livro, meu aqui, tá? A Arte de Ser Feliz, e também 2 cursos online, né, professor? Do professor Coutry, a arte de ser um profissional de ponta. Olha que maravilha. Então, deixe seu comentário no meu post ou no post do Coutry, que você já se inscreve para concorrer ao sorteio. Ok? Mais alguma coisa, professor? Já estamos encerrando. Acho que é isso mesmo, sim. Só reforçar o agradecimento a você e a todo mundo que participou, né? Deixar aí que entrou, que assistiu com a gente, que esteve com a gente aí, agradecer a companhia, porque sem as pessoas também não teria sentido a gente estar aqui batendo papo, né? Então, muito pessoal, obrigado. Então aqui nós viemos aqui, né? O professor Coutry é um amigo de muito tempo, uma pessoa espetacular, um grande mestre. Obrigado. Participa dos nossos projetos sociais aí de inteligência emocional e creio que ficou muito boa a participação aqui. Estou olhando o feedback, os comentários de todos. Foi positiva essa live, por isso que a ideia é continuar com outras lives, com outros professores, mais na frente voltar com o professor Coutry também, para a gente debater assuntos importantes. Como todos nós estamos reclusos, né? Então precisamos aí fazer live para palestrar, debater o assunto, para que a gente possa melhorar a nossa vida. Primeiro, a gente aprende muito, eu aprendo muito, isso aqui para mim é um bate-papo, uma sala de aula, eu creio que o professor de igual modo. Então, finalizando, pessoal, muito obrigado pela participação, obrigado pelo comentário. Na terça-feira que vem, vou postar aí, eu quero que você divulgue, ajude a divulgar, vão participar dessa nova live, que vai ser com o professor Franks Márcio, sobre empregabilidade. Finalizando, volto a dizer, parece que finaliza ou não finaliza, né, professor? Volto a dizer, pessoal, comentem lá no post da nossa live, uma crítica, uma sugestão, uma pergunta, um agradecimento, etc. tal, que você vai concorrer a um livro de minha autoria, A Arte de Ser Feliz, e o curso, 2 cursos do professor, A Arte de Ser um Profissional de Ponta. Beleza? Uma boa noite, um bom descanso a todos e durma com os anjinhos. Até mais. É isso aí. Tchau.